Olá, esse conteúdo é para você que está no processo da construção do teu método. Serve para você que já tem o curso e precisa revisar o método, ou para você que vai criar o curso, você já tem o público, já sabe a especialidade, já entendeu qual é a transformação que você é capaz de oferecer, mas agora a gente precisa criar o processo do método. Então, eu vou te mostrar estruturas práticas de como contar uma história, porque esse método ele vai ser utilizado tanto no script de vendas, quanto em conteúdos que você distribui para aumentar a tua autoridade. Então, isso é importante para que você tenha aí clareza aqui. Toda vez que te perguntarem o porquê você criou o seu curso digital e qual foi a ideia que você considera consistente, né? Uma ideia que você defende na resposta. Para a utilização de roteiro dos vídeos de lançamento e de vendas, como eu comentei, para lives e outros momentos com formadores de opinião, uma entrevista, uma apresentação presencial do teu produto, do teu negócio, ou até de que mercado, de que área você e que forma você atua aí no digital. Então, você vai criar uma história da origem do teu método, de ensinar, né? Então, não é todo o teu conhecimento, mas é o teu método de ensinar e o conteúdo que você disponibiliza, utilizando a estrutura da jornada do herói. Para quem não conhece a jornada do herói, a maior parte dos clássicos e dos filmes que são feitos, a não ser esses recentes, segue a estrutura de uma narrativa da jornada do herói. Se você gostar de ler sobre o assunto, existem muitas referências bibliográficas de como se constrói uma jornada do herói. Eu posso indicar para você. E também existem outros tutoriais falando sobre o assunto. E você vai usar isso no momento presente, ou seja, no hoje. Então, é uma narrativa poderosa que pode transformar a maneira com que você apresenta o teu curso ou produto digital. É só nesse momento? Não. A jornada do herói, a partir do momento que você aprende, você vai passar a contar histórias dessa forma. Então, quanto mais você encantar nesse momento, melhor a tua conversão. E o que é o encantamento? É você ter uma narrativa, é você ter uma história que a pessoa consiga lembrar, né, do porquê você criou esse produto, de qual é a tua conexão pessoal com o produto que você está oferecendo. Então, eu vou te contar 5 formas diferentes de originar o teu método usando a jornada do herói. Cada um é capaz de fortalecer o seu pitch de vendas e conectar emocionalmente com o teu público. Lembre-se, não é para inventar a história, não pode ser mentira, tem que ser algo verdadeiro e real da tua vida. Porque quanto mais firulas ou coisas que você usar que não são reais, menos você vai converter em vendas, porque o público percebe quando você está mentindo. Ah, mas a gente está no digital. Mesmo assim, o público percebe se você contar uma história inventada pelo chat GPT, por exemplo, tá bom? Então, obviamente que ela tem que ser real, ela tem que ser efetiva e tem que contar como você transformou o que era apenas um conhecimento, o que era apenas uma ideia, em um método que agora pode ser replicado. E isso deve encaixar com as outras narrativas que a gente vai criar ao longo do processo. Então, a gente está fazendo uma etapa, uma parte pequena em relação ao desenvolvimento do teu pitch, né? Do teu script de vendas e da tua história completa. Então, a ideia aqui é só trazer técnicas que facilite nessa parte da história. Então, a gente vai começar com o primeiro modelo, que é o tesouro escondido. Então, imagina que você encontrou uma informação única, quase secreta, ou que poucos têm acesso. Você pode utilizar uma descoberta para atrair e para fascinar esse público. Você tem algo que seja de pouco acesso às pessoas? Eu vou dar um exemplo. Você estudou, sei lá, uma técnica de meditação ensinada só no Japão. Então, como que isso pode se tornar o centro da oferta do teu público? Algo que poucas pessoas têm acesso por uma questão de investimento, por uma questão de
disponibilidade de tempo, né? Então, isso é um tesouro escondido. Pense em algo que você domina e que seja praticamente único, né? E escreva uma breve história sobre isso. Aqui vale o quê? Situações como o seu método foi desenvolvido, por um contato de um orientador, que não ministra mais, né? Por estudos de viagem que te possibilitou reunir esse grande conhecimento sobre o tema, pesquisas que requerem um tempo muito grande e uma dedicação muito grande para ter esse conhecimento, e aí você lapidou, né? E produziu de um jeito muito bem estruturado. Ou, né, vou fazer aqui uma brincadeira que a gente comenta aqui em casa, né? Teve acesso ao Satoshi Nakamoto e entendeu sobre o Bitcoin ou sobre a soberania financeira diretamente com ele. Por que esse homem inventou esse código, né? Então é algo que tem que ser um tesouro escondido. Agora a gente vai falar do olhar sagaz, que é um outro método, tá bom? Isso envolve pegar algo comum e ver de uma nova perspectiva, que alguém nunca viu. Então imagina como que você poderia aplicar esse método. Por exemplo, se você é um fotógrafo e talvez tenha desenvolvido uma técnica especial para capturar a imagem com celular, algo que nenhum profissional pensaria um tempo atrás, porque fotógrafo sempre pensa em máquinas profissionais, entende? Então, como que você redescobriu essa técnica que para você é comum, de uma forma que ninguém mais pensou? E esse olhar sagaz, ele tem como objetivo encurtar o tempo de desenvolvimento de uma ação. Então, você facilita. Ah, eu teria que fazer uma pós-graduação? Em 3 meses, em 6 meses, ela consegue ter assertividade numa determinada matéria, não vai passar por milhares de matérias para poder efetivamente fazer a matéria que ela deseja. Então, isso o ajuste do tempo, que é o bem mais precioso nosso, é um ponto muito usado nessa técnica que chama olhar sagaz, tá bom? Então, é um jeito que nunca ninguém pensou, ou que já pensou, mas não conseguiu executar, né? Por não ter habilidade, por não ter experiência. Então, essa metodologia vai te ajudar a construir a tua história, se isso fizer sentido para o método que você criou. Outra coisa é o grande obstáculo, que é sobre superar um desafio significativo. Então, pensa numa dificuldade que você superou e como isso mudou o teu método. Então, pensa numa dificuldade de você lá no começo da tua jornada e que se você tivesse acesso ao conhecimento que você vai oferecer hoje, o quanto isso teria acelerado o teu tempo. Então, o grande obstáculo é isso, não é que você vai colocar um grande obstáculo para o teu aluno. Não, você conseguiu ultrapassar esse grande obstáculo e por isso você desenvolveu um método. Então, normalmente você ter superado uma grande adversidade financeira, você criou um método para ensinar os outros a gerir melhor as finanças, ou como você pode estruturar a tua história para inspirar as pessoas numa determinada área que era mal vista ou que era mal aplicada, né? Então, ou que não enxergava-se reconhecimento financeiro, ou não enxergava-se oportunidades no mercado de trabalho. Então, como que você pode impactar e estruturar essa história para inspirar e ensinar os alunos? Por exemplo, para as mulheres, um grande obstáculo a ser superado pode ter sido conciliar o trabalho com a chegada dos filhos, ou provar que seria capaz de exercer um cargo de liderança, ou assumir a responsabilidade de um negócio da família, né? Ou para outros, ou para todas as pessoas, organizar o conhecimento e transformar num conteúdo que acelere o tempo das pessoas, de quem deseja empreender, por exemplo, montar uma loja, montar um negócio. Então, como conseguir equilibrar as receitas para construir uma casa, investir um pouco por mês? Então, aqui é que mostra essa questão do grande obstáculo. O outro método é o método que a gente chama de resolvedor. Você enfrentou um problema sem solução conhecida e aí você criou uma solução. E isso mostra uma habilidade inovadora. Então, o resolvedor, ele é diferente do grande obstáculo,
Porque aqui é uma coisa, olha, eu passei por esse problema, não existia uma máquina, não existia um método, não existia um jeito de fazer. E aí você desenvolveu essa habilidade e ela está relacionada à inovação. Então, por exemplo, se você inventou um software que simplifica os processos compilados, uma API, né, um processo que é inovador para uma pequena empresa que era só usado e só acessível à grande empresa, como que esse sistema pode ter encurtado o tempo de uma empresa entrar no digital ou de uma pessoa se posicionar no digital. Então, leia a tua história e reflita se isso pode ter uma narrativa, pode estar relacionado com esse método do resolvedor, que está relacionado sempre com a questão da inovação. E aí, aqui tem sempre aquela frase clássica. Vou abrir aspas assim, né? Tipo, a pessoa fala, fulana, eu não sei como você conseguiu resolver isso, que parecia impossível. Então, se as pessoas falam isso para você, quando conhecem o teu curso, conhecem o teu método, provavelmente o teu método é esse, o resolvedor. Porque o resolvedor, ele é um especialista que pode ter passado por uma grande dificuldade, seja ela financeira, emocional, espiritual, familiar, e ela conseguiu resolver e criou uma nova perspectiva para enxergar aquele desafio. O resolvedor, ele pode ser um especialista que desenvolveu, por exemplo, um método de desintoxicação, ou ensinar as crianças com TDAH, ou ajudar dentistas a fazer implantes em um único dia, ou conseguir extrair informações de colega de trabalho e gerar notícias para um negócio prosperar. Então, de como você monta, por exemplo, uma loja para passar, né, ou para encurtar o sofrimento de você empreender, né, o sofrimento pelo desconhecimento do que é empreender num ambiente físico. Então, essas são algumas ideias aqui que fazem sentido para esse método. O outro método é o fora da curva. Aqui você é reconhecido por ser excepcional em algo. Então, você tem que ter um marco, né? Ter recebido uma medalha de excelência, porque realmente você é fora da curva. Então, como os seus resultados são extraordinários e agora podem ser usados para ensinar os outros. Então, se você é um maratonista e desenvolveu uma técnica para melhorar a corrida, ou ensinar técnicas de curso, né, online, ou uma narrativa fora da curva que pode ter relação com ganho de tempo e qualidade, ou técnica não difundida no mercado, e agora você consegue difundir com mais qualidade, com o mesmo investimento ou com menor investimento. Então, é um olhar acompanhado aí do negócio do aluno. Então, o fora da curva efetivamente precisa ter uma instituição ou um grupo de pessoas que chancelaram que o teu método é efetivamente fora da curva. Então, você tem que ter recebido algo, né? Uma medalha, um certificado ou um reconhecimento por uma grande empresa, algo que você possa trazer para o teu curso, para o teu método, falando, olha, isso aqui está validado por esse instituto, ou por essa patente, ou por algo que demonstre que ele é realmente fora da curva. E para encerrar, com essa metodologia, você vai ser capaz de transformar a experiência e o conhecimento em uma origem com um método convincente, usando a estrutura da jornada do herói. Lembra que a chave é conectar emocionalmente o seu público, usando uma história pessoal para fazer isso. Por isso, lembre-se, a história é no hoje e não. Você conta a sua história, né, o seu passado, mas você usa o momento presente e ele tem que tirar, né? Ele tem que tirar, a história tem que tirar, né, ou trazer uma chancela, trazer mais credibilidade, trazer mais informações do quanto você é especialista e de quanto você tem de conhecimento para oferecer. Um ponto muito importante. Se você já tem o teu curso pronto, você vai ficar aí pensando,
Puxa, eu estruturei o meu curso com base na minha experiência. Eu entendo que quando você fez, talvez não tinha esse pilar, né, dentro do modelo de negócio que a gente está criando, e talvez seja desafiador para você. Mas eu te convido a entender, né, a olhar para dentro de você e entender qual foi o agente motivador para você construir esse curso que está pronto. E aí você repassa essa aula, ouve ela e tenta entender como que era você quando começou a desenvolver esse curso. E olha, gente, não é para contar a história da vida, de quando você nasceu, quando você casou, quando você entrou na faculdade. Não é isso. É uma história que conecta com o método e que traz emocionalmente a ligação com o conteúdo que você vai oferecer. Então, se você já tem o curso, ouça, né, como se fosse um podcast essa aula e vai lembrando de quando você começou a desenvolver as aulas, quando você começou a fazer os PDFs, os e-books, a produção desse conteúdo. O que te motivou? O que você tinha em mente? Quais foram as referências, os colegas, os professores, os materiais que você foi buscando? Que método que existia? O que essas pessoas que te motivaram e te inspiraram a desenvolver esse curso passaram para você naquele período? Lembra que você tem que ir lá atrás, porque o você de hoje, ele não é quem compraria o teu curso, e sim você do passado. Então, revisa, reflita a sua própria trajetória. Quem era você no começo? Quais eram os seus desafios, os seus desejos e os seus medos? Usa, inclusive, aquele documento do definir, que a gente tem ali uma boa descrição, né? Então, se você é um especialista, busca lá qual era aquele avatar que a gente descreveu para você fazer essa análise e desenvolver qual é o método que se conecta mais com você. E aí começa a escrever uma pequena história. Se for difícil escrever a história, escreve bullets, né, tópicos, como se fosse uma linha do tempo, e depois no próximo encontro a gente debate isso e junta, né? Porque tem aí sempre os conectores que a gente pode usar dentro de uma história. Mas eu te desafio a tentar escrever essa história, né? Pensando que idade você tinha, qual era o teu pensamento naquela época, né? O que te motivava? Era alguém que te pressionava para você ter um desempenho maior? Era alguém que te pressionava? Ou era você mesmo que queria ter um salário maior? Ou que queria conquistar um status, um espaço maior onde você estava? Qual era teu desejo, tua necessidade naquele momento? E qual foi o dia do chega? Você falou, eu não aguento mais passar por isso. Eu preciso mudar, né? Eu preciso fazer algo diferente para eu ter um resultado diferente. E quando você enxergou isso, você conseguiu se deparar com uma pessoa que falou: olha, existe algo novo que você pode ter acesso, e a partir desse acesso, você pode construir uma história, uma narrativa diferente. Então, o que a gente chama é quando o herói, né? Por isso é a jornada do herói, ele passa pelo Vale das Sombras. E ali no Vale das Sombras, ele encontrou alguém que lhe inspirou a olhar para uma perspectiva nova. E a partir dessa nova perspectiva, você começou a caminhar, você começou a construir a tua narrativa, você começou a construir o teu curso. E aí, você não vai falar detalhadamente das aulas, né? Você não precisa citar nome de pessoas, mas você vai citar toda essa conexão. Alguém, né, te deu uma ideia, alguém te trouxe um insight, alguém te desafiou, aconteceu alguma coisa, você perdeu o emprego. Então, tem sempre um fundo do poço. E a partir desse fundo do poço, você olha de um jeito diferente e aí você começa num novo patamar. Por quê? Porque tudo aquilo que você fez antes
já não estava trazendo mais resultado, já não fazia mais sentido. Todo o conhecimento que você tinha antes já não era o suficiente mais para você. Você estava determinado a se ousar, né? A trazer algo novo para o teu dia a dia. Então, quando você descobre isso, você fala, puxa, minha história é o fulano de tal que me conectou, foi um chefe que falou que eu precisava desempenhar, ou eu não aguentava mais aquele tipo de treino, e aí eu fui buscar novas fontes de inspiração. Então, é esse pulo, né? Esse ponto-chave é que aí você faz a grande virada. Então, essa é a parte da história. E aí, como que você começou? Eu fui para tal lugar e tive acesso a um conhecimento. Eu vi que todo mundo fazia isso em 9 passos, demorava 1 ano. E aí eu desenvolvi um método em 3 passos que você resolve em 3 meses. Ou seja, você encurtou o tempo, você teve acesso a um conhecimento e conseguiu remodelá-lo e facilitar a vida para as pessoas, tá bom? Por isso que você usa o método depois. Mas primeiro você precisa construir essa parte da história, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, é só você me chamar e não deixe de escrever. Traga essa atividade pronta, porque vai fazer diferença e vai acelerar o teu tempo de trabalho, tá bom? Até mais.